Anota aí, gente, não vai esquecer não, porque hoje é dia de clássico na tela da Band. A partir das 5h30 da tarde, você acompanha ao vivo as emoções de Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca. Domingo de clássico no Maracanã cheio. Confronto direto pelas primeiras posições da Taça Guanabara. E uma rivalidade que começou antes mesmo de a bola rolar, na compra de ingressos. Ingredientes não faltam para o confronto entre Fluminense e Vasco. E a lei do ex tem grandes chances de aparecer. Do lado Cruz Maltino, Léo Pelé e Nenê. Do tricolor, Fábio, Marrone e Germancano. Respeito ao Vasco, é jogo a mais. Como todos os jogos, respeitamos a nosso rival. E para mim, sempre vai ser importante poder ganhar o jogo. E esperemos que seja dessa forma para continuar nessa senda ganadora. No último duelo entre as duas equipes, pelo Campeonato Carioca do ano passado, o Flu levou a melhor. E Cano, como de costume, deixou dele. E comemorou. No domingo, o desfalque fica por conta do zagueiro Manuel, lesionado. Já o Vasco vive um momento de reconstrução. E mesmo ainda no início de um projeto, já pode passar o rival na tabela de classificação e encerrar um jejum que já dura quase 4 anos. A última vitória sobre o Fluminense aconteceu em julho de 2019. É claro que não é um jogo qualquer, não é só mais um jogo. Agora, dentro do processo de desenvolvimento e crescimento da equipe, é mais uma etapa desafiadora que a gente tem pela frente, mas é mais uma etapa pela qual a gente precisa passar e vai se preparar para fazer o melhor jogo possível. Elia Júnior, vamos começar a falar sobre esse Fluminense, rapaz. Teve ali um período um pouco indigesto, mas aí no último jogo desencantou, venceu não só o Fluminense com um bom desempenho em campo, mas o Cano marcando 3 vezes, hein? Agora foi. Abriu a porteira. Dizem que porteira que passa um boi passa uma boiada, mas tem que ir devagar, né? Tem que ir um pouco devagar. É fato que o Audax foi meio saco de pancada aí das equipes grandes do futebol carioca e tudo bem, mas para o Cano foi interessante, né? O Cano, ano passado, ele fez 44 gols. O cara que faz 44 gols, ele se credencia a ser o maior artilheiro do futebol mundial. Nem o Mbappé fez 44 gols, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Ninguém fez 44 gols em jogos oficiais como o Cano fez na temporada 2022. Aí todo mundo tinha uma expectativa muito grande para o futebol dele nessa temporada. Só que aí ele começou meio empacado, sabe? Começou meio empacado, a coisa começou a andar de lado, e aí o cinto começa a apertar demais, a camisa começa a pesar e nada do Cano desencantar. Mas aí contra o Audax ele foi lá e fez 3 gols, é um grande artilheiro, senti até falta dele na Copa do Mundo, ele até foi acompanhar a Argentina na Copa do Mundo lá em Doha, no Catar, foi com a família e tal, mas eu senti falta do Cano dentro das 4 linhas, porque é um cara agregador, é um cara de grupo e um cara interessantíssimo para você ter no seu elenco, porque ele é definidor, ele é o cara que faz a diferença. Então, o Fluminense tem um baita do centroavante, tem um grande elenco e agora eu espero que ele possa se encontrar no melhor caminho aí rumo a mais um título carioca, né? Fluminense que vai reencontrar, sabe quem? Hoje, às 5h30 da tarde, Abel Braga. Depois de 10 meses vai ter esse grande reencontro. O Abel, que venceu o último título do Fluminense, o Carioca, do ano passado, e agora recebeu uma proposta da SAF, da diretoria do Vasco, e é diretor técnico do Vasco, né, de futebol. Então trabalha lá e vai ter esse reencontro. Vai ter esse reencontro. Imagino que o Abel, não sei se o Abel vai estar no campo, não é muito a função do diretor técnico estar dentro das 4 linhas, acho até que não, mas talvez depois do jogo ele possa dar um pulinho lá para dar um abraço em todos aqueles do Fluminense. Tem uma história linda com a camisa do Fluminense. O Abel é um dos grandes treinadores da história do Fluminense. 4 títulos, hein? 4 títulos. É um cara que é muito reconhecido pelo torcedor do Fluminense
e agora ele é diretor executivo de futebol do Vasco, ajuda muito no trabalho do Maurício Barbieri, é um trabalho interessante que o Barbieri está fazendo, começou meio trópico, é verdade, o Barbieri tem uma ideia, tem um modelo de jogo que todo mundo conhece, gosta da posse de bola, gosta de correr riscos, mas tem que amadurecer nessa questão do resultado, e o Vasco vai fazer ele amadurecer nessa questão do resultado. Você gostar de ter a posse, você gostar de ser o protagonista, você gostar de fazer transições interessantes quando você tem o comando e a posse de bola, tudo isso é legal. Quando você começa a correr risco desnecessário para poder tentar fazer esse tipo de coisa, aí já não é legal. Então, o Barbieri vai ter que evoluir um pouco nessa questão e eu não tenho dúvida que o Abel Ferreira vai fazer muito bem para ele nessa história. Abel Braga. Abel Braga. Abel Braga. O Abel Ferreira faz bem como exemplo, né? Exatamente. Siga os exemplos.